Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast da conferência Wake Up. E estamos nesse dia com o nosso grande pastor Luiz Rigonato. Obrigado. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado. Pastor, diretor da Rádio Vinha, supervisor da Igreja Videira, pastor da Igreja Videira. É um prazer, uma honra ter o senhor aqui para poder estar esclarecendo muitas questões, trazendo mesmo a luz da palavra para a gente. E seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, meu irmão. Obrigado, é uma alegria estar aqui com o pastor Douglas, com vocês, para esse dia. Provavelmente hoje seja o dia do encerramento da conferência, né? Sinto privilegiado e honrado por estar aqui, nesse momento, né? Que é o momento de acordar, realmente. Wake up. Glória a Deus, vai ser uma bênção. Amém. O tema da nossa conferência é Next Level, é o próximo nível, e eu gostaria de saber para o senhor o que a gente tem que fazer para ser levado ao próximo nível. Pois é, Deus é um Deus que planeja a história, né? O espaço-tempo contínuo que foi planejado para nós. O tempo é criado por Deus, o tempo é uma entidade a serviço de Deus. E esse tempo, ele deve ser para nós um servo. Quer dizer, Deus age através do Kairos, mas Deus age primeiro através do Cronos. Não há nada que Deus vai realizar no Kairos que ele não tenha, que ele não use o Cronos. O Cronos é o cronologia, o dia a dia. E se a gente quer ir para um outro nível, nós temos que amadurecer no nível que nós estamos. E qual que é a maneira de amadurecermos? Qual que é a maturidade que Deus espera de nós? É que saibamos viver com contentamento. Olha, o descanso é um grande segredo, uma grande chave. Se hoje eu consigo viver no descanso, feliz com aquilo que eu tenho, mas estar feliz não é estar acomodado, mas é estar agradecido. Eu sou agradecido a Deus por tudo que eu tenho hoje, porque eu sei o que eu tinha, portanto eu sei o que eu ainda terei de Deus. Para sermos levados para um novo nível, vamos trabalhar com o coração prostrado em gratidão, em alegria e no descanso. O que é descanso? É satisfação. Por que eu estou satisfeito? Porque eu sei que o dia de amanhã vai ser melhor que o de hoje. Porque Deus, é que eu falei, trabalha de glória em glória. Então eu posso ter certeza, e você também, que o dia de amanhã será muito melhor que o de hoje. Amém. Porque Deus sempre nos leva para um nível de graça, um nível de glória, uma nova dimensão de vida. Amém, Amém? pastor. A gente conhece o senhor muito como pastor Tira Dúvidas da Rádio Vinha. Nós todos ouvimos, eu mesmo ouço há muitos anos a Rádio Vinha, antes mesmo de estar mesmo fiel à palavra da graça. Até nos tempos de lei eu ouvi a Rádio Vinha, eu ouvi o senhor trazendo esclarecimentos para nós na rádio. Mas como surgiu esse ministério? Quem é o pastor Luiz Rigonato desde o início da sua caminhada cristã? Pois é, algumas pessoas perguntam para mim, mas como o senhor sabe tantos textos da Bíblia, né? O senhor tem uma familiarização grande, uma facilidade de abordagem. Puxa vida, eu estou nessa escola há muitos anos, né? Meus pais se converteram, eu ainda era criança de 2 anos de idade. E de lá para cá é o contato contínuo com a Bíblia. Eu tinha 4, 5, 6 anos, eu me lembro, sentado ao lado da minha mãe nos cultos, e eu folheando a Bíblia dela. Mas às vezes eu nem sabia ler, mas tinha uns folhetos evangélicos, e eu ficava vendo as figurinhas dos folhetos evangélicos. Mas eu estava por perto. Deus ama quem ama a casa dele. Por isso que o salmista fala no Salmo 84, né, versículo 10. Um dia nos teus atos vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Quer dizer, basta estar à porta da casa de Deus, onde o povo de Deus se reúne, digamos, que Deus se alegra com isso. E nesse processo, aí eu entrei nesse desafio. Não era para mim estar aqui com essa insígnia, né, de pastor tira dúvida, porque isso foi uma responsabilidade muito grande, porque a Bíblia é um livro maravilhoso, complexo, e eu, digamos, tem muito que aprender ainda, mas acaba que a minha maior sala de aula é a pergunta que você me faz. Aí se eu não sei,
Falei, Espírito Santo, me ajuda a articular o meu argumento aqui. O senhor me colocou nessa, agora o senhor me patrocina. Sim. Mas fico sempre com medo da próxima pergunta. Pode ter certeza que toda vez que a pessoa fala assim, pastor, eu quero te fazer uma pergunta, eu já fico apreensivo. Oh, Deus me dê graça. E logo mais nós teremos as perguntas dos nossos irmãos. A gente soltou uma caixinha no Instagram e Meu Deus, engajou a igreja para que faça algumas perguntas e selecionamos para trazer para o senhor. Mas sim. Antes de mais nada, a gente queria saber um pouco mais sobre o próximo nível. O que o senhor, no entendimento do senhor, o que a igreja ela precisa de fazer, nós precisamos de fazer para sermos levados ao próximo nível? Dependência. Dependência é o grande segredo. Se Adão tivesse dependido unicamente de Deus, ele teria sido levado para o nível de comer da árvore da vida e teria vida eterna. Teria outorgado para nós. Ele passou a morte. Foi um ato falho, né, vamos dizer assim, mas nem merece ser chamado só de um ato falho. Foi um ato trágico. Se ele tivesse dependido de Deus, porque ninguém por si mesmo jamais será levado a nível nenhum, mas dependendo de Deus, então é humildade. O que é humildade? É saber que de você mesmo você não pode nada, mas que no Senhor você pode todas as coisas. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Amém. O tudo posso naquele que me fortalece implica em você em confiar naquele que te fortalece. Confiança também é humildade. É uma submissão inteligente, sábia. Deus é humilde. O Senhor Jesus, ele aprendeu por aquilo que ele obedeceu. Olha, Deus ensinando o homem a ser homem, aprendendo a ser homem. E Colossenses 2,9 diz assim que nele habita corporalmente a plenitude de toda a divindade. Ou seja, não foi só Jesus que aprendeu a ser homem, não. O Pai e o Espírito Santo, já que habitavam nele como plenitude de divindade, também aprenderam o que é ser homem. E o que eles viveram? Uma coesão de unidade, né? Um se submetia ao outro. E o filho falou, eu não faço nada sem o meu pai me dirigir. E tudo que ele respondeu das perguntas que lhe fizeram foi em submissão ao Espírito Santo. Sendo homem, aprendeu a ser homem e ensinou como ser homem. E como ir para o próximo nível, dependendo da graça infinita do Senhor. Amém. E o Senhor sempre quer nos levar para cima, nunca para baixo. Deus nunca quer abater. Ele é o Deus que exalta. Ele é o Deus que te ergue, te leva a crescer, a multiplicar, a sempre ter muito mais do que você pode imaginar. Porque Deus é um Deus de extravagâncias. Como assim? Então Deus quer te abençoar. Ele não abençoa na medida que você tem expectativa, não. Ele te abençoa sempre muito além. Isso é maravilhoso. Fazendo assim, você vai ser levado para um próximo nível. Amém. Um nível mais elevado de graça, de provisão, de alegria, de fé, de autoridade profética. E à medida que a sua fé, ela cria uma musculatura, você é levado para embates de níveis mais elevados. Aí Deus olha em você e vê você como alguém útil para Ele, para a obra dele. Uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa que vive num nível elevado. O cheio do Espírito, ele lidera 100. Mas o vazio do Espírito, ele compromete 10 para carregá-lo. Então, o cheio do Espírito carrega 100. Mas o vazio emperra 10 no processo do crescimento da igreja. Vocês conseguem me entender. Sim. E dentro desse processo de crescimento, dessa dependência do Senhor, nós temos muitos jovens aqui na igreja que a gente acompanha, que estão nas células, mas os jovens, como de uma forma geral, eles enfrentam diversas distrações na sua vida espiritual, são muitas guerras que a juventude enfrenta, né? E qual que é a palavra que o senhor tem para esses jovens? Como mantê-los apaixonados, cada vez mais dependentes do Senhor, cada vez mais mergulhados nas águas do Senhor?
Pois é, jovens, né? O apóstolo Paulo fala para Timóteo assim, olha, ninguém despreza os dias da sua mocidade. Ou seja, eu vou explicar isso. Talvez eu tivesse 15 para 16 anos, eu achei que eu era novo demais para ser útil para Deus. Era um engano do inimigo. Depois cheguei aos meus 30, em algum momento eu achei que eu era velho demais para ser útil para Deus. Bom, aí o Espírito Santo falou comigo, através de uma pessoa que com muita clareza, né, foi pontual, assertivo, profeticamente. Olha, teve um tempo que você achava que você era novo demais para ser útil, para servir a Deus. Que você deveria aproveitar, que você deveria investir da sua obra, sua vida, para ganhar dinheiro, para fazer pé de meia, né? E hoje o diabo está mentindo novamente, você foi enganado. Agora quer te enganar que passou do tempo. Nem antes nem agora é o tempo errado. O tempo de você ser útil para Deus é hoje, né? E Paulo falando a Timóteo, em 1 Timóteo 4,12, ele deixa isso muito claro, porque Timóteo era bem novo e se tornou, Paulo confiou a ele a igreja mais importante da vida do ministério de Paulo, a igreja que está em Éfeso. Aí ele falou para Timóteo assim, olha, não despreza o dia da sua mocidade. Isso é o que eu falo para os jovens aqui, da palavra de vida. Pelo contrário, irmãos, tornem-se padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Podia ser fé, amor e esperança, né, pastor Douglas? Que é o slogan da igreja, palavra de vida. Mas assim, pois é, ele era jovem, mas ele não deveria ter sido liberado para diversão e distrações, como você falou? Não. Foi chamado e convocado para ser padrão dos fiéis. Porque nessa idade você pode dar o melhor de você. Eclesiastes, eu acho que é versículo 12 que fala, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os dias da velhice e diga, não tenho contentamento. Quer dizer, a vida é uma grande desilusão. Olha, se você se lembrar do seu Criador, hoje vai ser muito bom, na sua idade média vai ser muito bom e na velhice vai ser melhor ainda. Então é isso que eu falo para os jovens. Tornem-se padrão dos fiéis na palavra, na fé, na pureza, na santidade, na dependência de Deus. E a sua vida vai ser muito melhor do que você imagina. Eu sou testemunha disso, porque eu cresci na igreja, minha juventude. Não vou dizer que eu fui sempre leal à igreja. Houve um tempo de afastamento pequeno, por um ano e meio, mas eu descobri muito rapidamente que o lugar da minha alegria seria se alegrando ao lado de Deus, porque ninguém mais nesse universo pode dar vida boa senão o Senhor. Você pode ver até um jovem tendo um carrão, uma casa boa, um bom emprego, uma boa empresa, mas se não tem Cristo, pode ter certeza, ele não tem contentamento, não tem alegria, não tem o prazer. Então assim, eu digo para os jovens, não despreze o tempo da sua mocidade, mas usa o vigor dele para ajudar na edificação da igreja, porque os que melhor podem cooperar na edificação da igreja são os jovens, e esse é o tempo deles. Amém. Amém. Passando agora para o próximo bloco, que é o bloco das perguntas. As perguntas para o pastor tira dúvidas. Senhor me abençoe aqui. Amém. A primeira pergunta é, pastor Luiz Rigonato, como a igreja pode crescer em conhecimento bíblico sem perder o amor por Jesus? As duas coisas devem caminhar juntas. Jesus falou assim em João 17, a vida eterna é essa, que conheçam a ti como único Deus verdadeiro, né? Então a vida eterna é que conheçam ao único Deus verdadeiro que enviou a Jesus. Essa questão de achar que o conhecimento vai levar ao desprezo do Senhor
ela não é verdadeira. Então eu digo para você que fez a pergunta, a palavra e o Senhor Jesus são a mesma coisa. A palavra é o pão que alimenta, e Ele é o pão vivo que desceu do céu. Quer dizer, uma das maiores demonstrações de amor a Cristo é crescer nele, no conhecimento dele, é crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, que foi um apóstolo de profundidade impressionante, ele escreveu o Evangelho de Marcos, ele ditou o evangelista Marcos, que foi o redator. Ele escreveu as duas cartas. Ele elogia Paulo, e fala assim, quando Paulo fala dos assuntos escatológicos, aqueles que querem distorcer a palavra usam isso como algo difícil de compreender para sua própria condenação. E ele fala assim, ele está elogiando a eloquência, a intelectualidade, espiritualidade e profundidade de Paulo. Mas o próprio apóstolo Pedro, ele se tornou conhecedor da graça, porque ele viveu a graça na própria pele. E ele fala disso com maestria nas duas cartas. Essencialmente na segunda carta, no capítulo 1, e na sua segunda carta, ele termina falando assim, antes cresçamos no conhecimento da graça e do Senhor Jesus. Porque se você conhece a graça, você vai se apaixonar pelo conhecimento do Senhor. E não tem como ser apaixonado pelo conhecimento do Senhor se você não se debruçar sobre a palavra. A palavra tem que se tornar um prazer diário. Tem comida que às vezes criança não gosta, mas os pais educam o paladar da criança. Então, aquele que é maduro na palavra da justiça, ele vai ter um paladar apurado pela palavra. E não vai conseguir passar um dia sequer. Isso aqui não é legalismo, não, é prazer. É sentar-se à mesa para comer do céu. E a palavra é o pão vivo que a gente se alimenta. É o pão vivo do céu que está à nossa disposição para nos alimentarmos do Senhor. Amém. Agora outra pergunta é o seguinte: há predestinação para a salvação ou ela é para todos? Há uma predestinação para a salvação e não há predestinação para a perdição. Se você... então vamos ver os dois lados dessa verdade. Romanos capítulo 8. Eu vou usar só isso aqui, versículo 30. Vamos ver o versículo 28, que é um dos versículos mais comentados, mais lidos, mais cridos de todos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então isso aqui não partiu do homem, partiu de Deus. São chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Mas o que quer dizer isso aí? É exatamente isso. Designar de antemão. Deus predestinou. E aos que de antemão conheceu, predestinou, para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Para serem imagens e fazerem obras ainda maiores. Pastor, mas e os que se perdem? Deus escolhe uns para salvação e outros para perdição? Olha, por incrível que pareça, os que aderem à perdição, aderem por conta própria. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10, a Bíblia responde isso. Quando o apóstolo Paulo, aos irmãos de Tessalônica, ele fala assim, olha, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, do engano. E com todo o engano de injustiça, para quem? Para os que perecem. Por que perecem? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Como alguém não pode escapar se não der crer a uma tão grande salvação? Então como que é isso, pastor? É um coração tão malignamente invertido, endurecido,
obstinado à malignidade, que Deus tenta os convencer e esse coração não é convencido. E é por esse motivo, versículo 11, eu li 2 Tessalonicenses 2, versículo 10, agora eu estou lendo o 11. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Não deram crédito à verdade. Qual que é a verdade? É que lá no Éden, com a queda, Deus planejou um grande bem para todo homem. Eu quero que todo homem seja salvo. E eu vou resolver isso pessoalmente. Eu vou me tornar homem. Eu vou resolver com as minhas próprias mãos. Eu vou promover uma grande salvação. E a grande verdade de Deus vai ser que Ele que não conheceu o pecado, se fez pecado em nosso lugar, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Aí essas pessoas são julgadas porque não dão crédito a essa verdade, mas pelo contrário, se deleitaram com a injustiça. Como alguém pode escapar se não der crédito a essa salvação? Os que perecem escolhem perecer, porque Deus escolheu todos para a salvação. Mas no meio de todos que foram escolhidos, conforme Paulo falou para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, Deus quer que todos se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Por que alguns não vêm? A explicação está aqui. Amém? Amém. E Judas? Judas foi salvo, pastor? Não foi salvo. Jesus estava agradecendo a Deus, né? Todos que o Senhor me deu, nenhum deles pereceram, a não ser o filho da perdição. Mas estava escolhido para ser o filho da perdição? Não estava. Escolheu com as próprias mãos. Então não teve salvação em Judas. Pelo próprio Senhor o designou como o filho da perdição. Amém. Se somos salvos pela graça e não pelas obras, ainda precisamos obedecer aos mandamentos? A graça é uma licença para vivermos de qualquer maneira? Não, a graça é um credenciamento para você vivê-la com muita produtividade. Então vou dar 3 versículos para ser objetivo. O primeiro é 1 Coríntios 15, 10, onde Paulo fala assim, olha, pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã na minha vida, não se tornou inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Ele estava se referindo ao grupo apostólico. E ele fala assim, ó, não eu, mas a graça de Deus comigo. Porque você pode ver que não tem muitas obras dos demais apóstolos. A palavra de Deus revela as obras de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, de Timóteo e alguns outros, né? Judas, esses apóstolos que foram realmente, tiveram um brilho. E em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1, ele fala assim, olha, eu recomendo, aqui, deixa eu abrir o versículo, ele fala assim, olha, e eu, na qualidade de cooperador com Cristo, também vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus. Pastor, o que é tornar a graça de Deus útil na minha vida, para que ela não seja vã? Bom, pois é, o texto clássico da salvação pela graça, por meio da fé, Efésios 2:8, onde diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, vamos deixar as obras para lá. Mas aí o próprio apóstolo, ele conclui o raciocínio. Se você receber uma tão grande salvação, você vai ficar acomodado de braços cruzados e deixar a sua família se perder? Se toda a sua família também pode herdar uma grande riqueza, você não pode ser egoísta de reter isso só para você. Aí Paulo fala assim, na sequência do versículo 8. Agora o versículo 10, ele fala assim, dentro do mesmo raciocínio. Pois somos feituras
de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que boas obras são essas, pastor Rigonato? São as obras que você faz na dependência do Espírito Santo, não aquelas da força do braço, não a do mérito pessoal, mas a dos méritos da graça de Deus comigo. Não eu, mas a graça de Deus comigo, como o apóstolo Paulo, que tem uma folha de serviço invejável pelo ministério. É o pastor e o apóstolo da graça, e é o que mais serviu. Então, quanto mais graça, mais prazer em servir. Porque aquele que está no descanso e vive a alegria da grande salvação, ele não vai deixar de proclamar. E qual é o nosso serviço? Recebereis poder para trabalhar, e ao receber poder, ao vir sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, né? Mas assim, tem um versículo poderoso que está em Mateus, se eu lembro aqui, as boas obras, Mateus 5,16. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. Para quê? Como que a minha luz vai brilhar? Quando verem as vossas boas obras, glorificarão o vosso Pai que está nos céus. Então, o crente que é cheio da graça, as obras dele vão brilhar. Amém. Mais do que os demais. Você pode ter certeza, né? Aí João capítulo 9, versículo 4, o exemplo do protótipo e modelo perfeito, que é Jesus. Olha, é necessário que façamos as obras daquele que nos enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Fala os impedimentos que o esquerdismo, que é comunismo, né? Uma palavra mais amena. Daqui a pouco o comunismo vai impedir que preguemos o Evangelho no Brasil. Que no nome de Jesus não chegue esse tempo. Então é isso. Essa é a combinação perfeita de graça e de boas obras. Boas obras da fé, não da força do braço, mas da dependência do Espírito Santo. Qual que é a necessidade do jejum na nova aliança? Nós estamos agora iniciando os 21 dias de jejum, né? Todo ano a gente faz. E qual que é a necessidade do jejum na nova aliança? Pois é, olha que coisa maravilhosa. Essa pergunta é muito oportuna. Vou te explicar isso. Por que nós oramos? Nós oramos porque o Senhor fala assim, ó, basta que você peça para que eu te faça. Em João 15:7, Jesus falou assim, ó, se você permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em você, você pode pedir o que você quiser e você vai receber. Ele fala também em João 15:16, não foi você que me escolheu, eu escolhi você e te designei, te capacitei para que você vá dê fruto, e um fruto que vai permanecer eternamente. É o fruto do testemunho, pessoas se convertendo, a fim de que tudo que você pedir em meu nome eu te faça. E você sabe o que é jejum? Jejum é oração intensificada. Jejum é um ato de abrir mão de coisas. Comer é legítimo, é uma grande bênção, mas quando você decide abrir mão, dizendo, Deus, eu quero me separar para orar, eu não quero comer a comida natural, eu quero comer a comida celestial. Lá no poço de Sicar, no poço de Jacó, né, as mediações de Sicar, quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana, por que ele estava só com ela? Porque os discípulos saíram para fazer uma comida, comprar um McDonald's, porque estava com muita fome. Quando os discípulos chegaram com a comida, ele estava muito motivado por aquilo que estava acontecendo ali. Ele estava para realizar a maior safra de salvação de gentios, samaritanos, do ministério, da história do ministério dele em vida, em carne, né? Aí os discípulos ofereceram a comida, Senhor, come, né? Aproveita que a comida está fresca, está quente, digamos. Aí ele falou assim, olha, eu tenho uma comida para comer que vocês não podem comer ainda. Aí ele falou assim, é fazer a vontade daquele que me enviou. Quando você abre mão dessa comida natural, você está dizendo, olha, eu tenho comidas melhores.
Essa expressão é agradável a Deus e com isso você intensifica a sua oração. Agora, oração não é lei, é privilégio. Oração é alimento, não é sacrifício. Mesma coisa, jejum não é sacrifício. Jejum é prazer de abrir mão, é de oferecer algo em troca de algo muito maior. Qualquer coisa nessa vida, o ouro mais precioso ou a pedra mais preciosa do planeta, você daria ela em troca do Senhor. E abrir mão de comer, que é tão bom, não é nenhum sacrifício, não é nenhuma penitência, mas é intensificar a oração. É se separar para estar com Deus. Amém. Amém? E vou juntar duas em uma aqui. Qual que é a consequência do pecado no tempo da graça e qual que é a necessidade da intercessão na nova aliança? Sim. Nossas duas últimas. A consequência do pecado é a mesma. O salário do pecado é a morte. E com quem que você sabe qual que é o problema de quem peca? É a luta com a consciência. Porque o diabo ele promove, ele estimula o pecado da sua carne e depois ele te assalta de acusações, promovendo culpa e condenação. E a sua consciência, ela fica em luta. Você não consegue equacionar inocência com o pecado. É uma coisa difícil, apesar que você está perdoado. Romanos 6,14 fala assim, que o pecado não terá domínio sobre você, quando você está debaixo da graça e não debaixo de lei. É o que está escrito em Romanos 6,14. Então, o pecado, no tempo da graça, perde domínio na sua vida. Mas quando você vive na graça, tem um versículo maravilhoso que está em 1 João, que fala assim, que aquele que é nascido de Deus não pode viver pecando, porque ele é nascido de Deus, e o que tem nele é uma divina semente, é uma semente divina. Mas isso não quer dizer que ele não venha pecar, porque o pecado é inerente à nossa natureza caída, mas ele não faz parte da nossa natureza. Para quem está na graça, o pecado promove uma alergia que gera um grande desconforto espiritual. É uma alergia espiritual, digamos, só para você compreender. É por isso que o pecado não tem domínio sobre a sua vida, porque você não tem prazer nele mais. É a mesma coisa que te dá uma comida que você não gosta de jeito nenhum. Não vou comer isso aqui não, eu passo mal se eu comer isso. Para o crente verdadeiro, genuíno, o pecado é mais ou menos isso. Bem pior do que isso. Então assim, o pecado não tem domínio sobre a nossa vida. Agora, pastor, e se eu pequei? Se você pecou, creia no perdão. Como assim? Porque no dia da ceia muitas pessoas avaliam, pensam, fazem uma introspecção. Se fizer introspecção, vai acabar descobrindo que não merece participar porque está em pecado. Esse é um conceito legalista. E a ceia, por incrível que pareça, ela é para lembrar o maior ato da divindade. Qual que é o maior ato da divindade? O perdão da cruz. Todas as vezes que vocês comeram o pão e beberam o cálice, vocês anunciam a morte. A morte é para remissão, porque a morte implica em derramamento de sangue. No Velho Testamento, Ezequiel falou, sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. E o sangue mais perfeito do universo, que é o sangue do próprio Deus encarnado, foi derramado em favor do perdão da humanidade. Aí as pessoas têm que participar para fortalecer o perdão, elas não participam por ter uma consciência imatura da palavra da justiça. Porque aquele que nasceu de novo e vive na graça, ele não vive pecando, porque tem nele uma divina semente. E a natureza dele não suporta, porque é uma questão de natureza, não é uma questão de prática. É uma questão de posição em Cristo, não é uma questão de atitude. Isso é maravilhoso. E a outra pergunta qual é? A intercessão. A intercessão na nova aliança. Aí você tocou num dos assuntos que eu mais amo, porque Hebreus 4,16
A Bíblia diz assim, ó, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça. Puxa, não é trono de juízo mais. E o Senhor fala, o Senhor não impõe condições, a única condição é crer. Por isso que sem fé não pode agradar a Deus, mas com fé você torna Deus assim feliz. Fala, chegue com confiança junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e achar graça para socorro em ocasião oportuna. Isso aqui é intercessão no tempo da nova aliança, mas não para por aí. Olha, você só pode chegar diante de Deus para orar de duas maneiras: ou sem nenhum pecado, puxa vida. Eu era adolescente, eu lia Tiago 5,16, né? Muito pode por sua eficácia a oração de um justo. Eu era ignorante, imaturo na palavra da justiça, totalmente. Eu falava assim, rapaz, vou mudar de vida, vou melhorar. Porque a próxima vez que eu me ajoelhar, eu vou me ajoelhar como justo, mas confiado no meu próprio esforço. Isso é força do braço. Passava meia hora, porque eu estava de olho, vigilante, né? Eu descobria que eu não era essa Coca-Cola que eu pensava que era. Aí, eu não posso, a minha oração não vai ter eficácia, porque eu não sou justo. Não, o justo é aquele que está debaixo do sangue do Cordeiro. Nada por nós, tudo por Ele. Tudo posso naquele que me fortalece. É o Senhor que me torna justo. Ele que não conheceu o pecado se fez justiça em meu lugar, se fez pecado em meu lugar, para que nele eu fosse feito justiça. Então eu tenho uma oração eficaz. A minha oração, porque quando eu chego diante de Deus eu estou sem pecado? Tendo, pois, irmãos, agora Hebreus 10:19, intrepidez para entrar no Santo do Santo, que é o lugar máximo para a oração eficaz, pelo sangue de Jesus. Então essa é a segunda maneira. A primeira maneira é sem pecado. Mas se você não consegue viver sem pecado, então chegue com o sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, a sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Esse sacerdote intercede. O livro de Hebreus fala que Jesus vive para interceder por nós. Tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração e plena certeza de fé, que tem o coração purificado da má consciência e lavado com o corpo com água pura da palavra. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então você pode orar, pode entrar pelo sangue de Jesus, que você tem resposta certa. Essa é a oração da nova aliança. Amém, pastor. Amém? Gostaria que o senhor deixasse, para a gente finalizar, uma última palavra para a nossa igreja, para os nossos irmãos, nesse tempo de despertamento. Amém. Eu quero chamar a atenção para um dos textos que eu já até mencionei aqui hoje, mas eu quero dar um realce para ele. Como que a Igreja Palavra de Vida deverá proceder para crescer. Eu vou dar um testemunho aqui. Eu me lembro, desde 1997, que eu participava da oração da manhã na igreja, era Luz para os Povos, e depois eu me tornei pastor em 99. Agora eu não era mais voluntário, a minha oração deveria ser por um serviço sacerdotal. Mas eu louvo a Deus, porque eu vi o crescimento da igreja irrigado por oração e dependência de Deus. Então o texto que eu deixo aqui para a Igreja Palavra de Vida, pastor Douglas, sua liderança e seu povo, né? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e vos será feito. Vocês receberão tudo o que pedirem, né? E esse é o caminho da vitória absoluta. É só falar para Deus. Aí, pastor, estratégia, tudo é dado por Deus. Não existe nada humano numa obra que é totalmente divina. Então, se é divina, conecte-se
Conectar. Todos devem se conectar com o céu, porque essa obra é de Deus, não é de homem. Conectados com Deus, vocês poderão pedir o que quiserem e vocês receberão tudo o que pedirem. É só permanecer. Tem feito isso, basta pedirem. Essa é a importância do jejum que vamos entrar, porque é um tempo para pedir. É um tempo de intensificar pedido, de aprimorar pedidos, de declarar dependência absoluta, de declarar necessidade. Agora, essa declaração não é com lamúria, não é com lamento, não é com dores, é com fé. Se irriga a oração que funciona com fé em Cristo Jesus e no seu sangue que foi derramado a nosso favor, porque pelo sangue nós podemos entrar confiadamente. Isso é permanecer em Cristo e fazer com que as palavras dele permaneçam em nós. Quais são as palavras de Jesus? Os evangelhos, as cartas, o Apocalipse, o Antigo Testamento, né? O pastor Aloysio vai lançar agora uma grande maratona de estudos, né? Por podcast, que é Encontrando Cristo no Velho Testamento. Hoje eu vou falar algo sobre isso, né? Como que a igreja, Palavra de Vida, pode crescer. Se voltando para o Calvário. Se voltando para o Calvário, ela se torna uma igreja prevalecente que vai crescer muito, você pode ter certeza. Essas são as palavras que eu deixo para vocês. Amém, pastor. Muito obrigado por estar aqui compartilhando conosco um pouco do seu conhecimento, um pouco do conhecimento que o senhor tem dado, né, a você, e tem sido um instrumento de Deus para poder alcançar tantas vidas através da rádio, através de tantos outros meios de comunicação, não só da Vinha, mas igual aqui hoje, que o senhor possa continuar usando, né, o senhor por todos os quatro cantos desse mundo, e que o senhor continue sendo instrumento de Deus para trazer a luz, trazer a revelação da verdadeira graça, que não é fácil pregar a graça nesse país, é muito difícil, mas que o senhor continue cada dia mais sendo capacitado pelo Espírito Santo, experimentando de Deus. E aqui está um presente que nós preparamos, uma camiseta da nossa conferência, um copo da nossa igreja, como forma de gratidão por esse tempo dado a todos nós. Que legal, muito obrigado. E vocês que estão nos acompanhando, estamos encerrando aqui o nosso último episódio do podcast da Conferência Wake Up, mas não deixe de acompanhar o nosso canal. Nós teremos mais conteúdos aqui constantemente. Esteja acompanhando, compartilhando as palavras, compartilhando as ministrações, para que mais pessoas sejam alcançadas e edificadas, e que a palavra de Deus e a graça do Senhor possa transformar mais vidas. Deus abençoe. Muito obrigado por nos acompanhar. Fiquem com Deus.